Toda vida tem valor e você não está sozinho, precisa saber disso. O tema de hoje em Haiti Zicada é a campanha do Setembro Amarelo. E para falar com a gente sobre o tema de hoje, eu convidei a Joyce de Almeida da Cruz, que é psicóloga e coordenadora do NASF de Camboriú, e a Thalita Berlink, psicóloga e coordenadora do CAPS, também do município de Camboriú. Muito obrigada, Thalita e Joyce, por terem aceitado esse convite. A gente que agradece o convite, por estarmos aqui hoje falando de um tema tão necessário, que é o suicídio. Eu também sou bastante grata, né? O NASF tem uma prerrogativa de falar mais sobre prevenção também, né? O foco, né? As intervenções acabam indo para o CAPS, né? E por isso acho que é importante as duas falas, né? Então também fico bastante agradecida pelo espaço do programa da Jane. Na verdade, a nossa preocupação é justamente porque Santa Catarina está no topo, né? O quarto no país, no ranking de suicídio. E realmente a gente precisa falar muito sobre esse assunto, precisa trabalhar a prevenção e é um assunto muito preocupante, né? Eu gostaria de saber de vocês, entender um pouco mais sobre o suicídio. Eu não sei quem gostaria de começar abordando o assunto comigo. Joyce, talvez? Pode ser comigo, então. Realmente é um assunto bastante sério, né? Até hoje eu tive a oportunidade de estar com um grupo falando sobre essas campanhas que são emblemáticas por cores durante o ano, né? Cada mês tem uma cor específica, né? A gente acaba falhando quando a gente escolhe falar da campanha especialmente no mês, né, da existência dela, quando na verdade a gente precisa abordá-la o ano todo, né? Então acho que já começa por aí, eu acho que já fica essa dica para todas as pessoas que estejam acessando essas informações. Saúde mental tem que ser cuidada todos os dias, todas as semanas, todos os meses, o ano todo, né? E a campanha de saúde mental específica desse mês, né, tem como tema prevenção aí ao suicídio e a gente problematizar, né, qual que é o perfil, né, das pessoas que podem vir a ser propensos a pensar sobre isso, a tirar a própria vida, o que acontece com essas pessoas, né? Qual tipo de relação de ajuda que elas necessitam, né, para não chegar a esse extremo, né? Então, acho que a proposta é a gente discutir isso, né, Thalita, e junto com a Jane aqui, e a gente problematizar. Tá. As pessoas sobre o risco, tem uma forma de identificar vocês como profissionais? Porque a maioria das pessoas, eu sempre falo que principalmente a depressão é uma doença silenciosa, né? Às vezes nem a família se dá conta, e eu sei disso, porque eu perdi há um ano uma prima, modelo, lindíssima, ninguém notou nenhum sinal e ela deixou uma carta para o namorado e para a família se despedindo e a mãe acabou encontrando ela, infelizmente, enforcada na área de serviço e pegou todo mundo de surpresa, porque quando você percebe alguma alteração fica no familiar, né, fica mais fácil, ou quando a pessoa mesmo consegue entender que ela está precisando de ajuda, que é o mais difícil. A gente acaba falando, né, sobre alguns comportamentos de risco, e um desses comportamentos, Jane, é a alteração na pessoa. Ela começa a dormir menos, alteração então no sono, na alimentação, ela começa a ficar mais irritadiça, agressiva, pode até apresentar sim um quadro depressivo, né? Então tem várias alterações no comportamento que vai chamar a atenção do familiar ou de pessoas que estão próximas a ela. Que precisam pedir ajuda. Que precisam pedir ajuda. Prestar atenção em quem a gente ama, eu acho, né? Acho que está faltando isso, a gente corre tanto que acaba não prestando atenção nas pessoas que a gente ama. E vocês acreditam que esse período de pandemia tem piorado? Eu digo. Joyce? Sim,
Sim, porque teve uma mudança muito radical aí nas rotinas das pessoas num todo, né? Então, tu tinha as relações bastante próximas e aí você teve que se adequar ao isolamento, se adequar ao excesso de cuidados, né? Se distanciar de pessoas que você gostava, né? Pessoas que já tinham uma dificuldade de lidar com a solidão, com esse afastamento, com a falta de contato, assim, né? Do toque humano, né? Elas passaram a sentir-se mais vulneráveis, né? Eu tenho percebido, né, em clínica que o indicativo de pessoas com picos de ansiedade foi o que aumentou, assim, foi um boom, né? Muita ansiedade por tudo, né? Muito medo instalado, né? E as pessoas que já tinham, assim, a predisposição à depressão acabaram também potencializando os quadros, né? Então, realmente aumentou. Eu sei que só no município de Camboriú, em 2020, foram 4 suicídios e esse ano, até o momento, 2 suicídios. Isso que a gente tem conhecimento, né? Em números. Vocês chegaram a ter noção a saber desses casos? Vocês atenderam algum desses casos? Passou pelas mãos de vocês ou não? Se a gente for pensar assim em casos de tentativa de suicídio, isso é muito recorrente, né? Então é muito triste falar sobre isso, porque todo dia isso é uma realidade, né, Thalita? Especialmente no CAPS, né? Eu passei pelo CAPS, trabalhei com a Thalita lá 4 anos e meio, hoje eu já estou em outra área que é mais atuante mais na prevenção, mas é algo assim rotineiro. Mas né? desses casos específicos que infelizmente A gente não tem conhecimento se esses casos acabaram passando por algum atendimento, seja no município, seja especificadamente no CAPS. É como a Joyce estava falando, nós temos o grande índice de ideação suicida, né? Nossa, então, no CAPS, a gente atende, em média, 2 a 3 pacientes por dia, né? Procurando ajuda em decorrência de um quadro de transtorno mental grave ou severo. Então, é um índice, assim, muito alarmante. Por isso, como a Joyce mesmo falou, é um tema que não tem que ser discutido somente em setembro, né? É um tema que tem que ser discutido o ano inteiro e principalmente em relação à pandemia que vocês estavam falando anteriormente, a gente não sabe ainda quais serão as consequências na saúde mental da população, né? A gente está agora percebendo que está aumentando sim os casos, mas a gente ainda não sabe o quanto isso pode ir além. Então, por isso que alguns municípios, algumas cidades estão realmente levantando esse tema, né, como algo a ser realmente repensado e principalmente sobre a prevenção, que a gente trabalha pouco, infelizmente, a prevenção ao suicídio. A gente trabalha mais como quando a pessoa já está realmente doente. Então, acho que tem que ser feito esse trabalho. Está faltando vocês, na visão de vocês como profissionais, está faltando um pouco mais de ferramenta para ajudar? Ou realmente na questão humana mesmo, para poder trabalhar? Eu acho que isso é geral, né? Eu acho que isso é geral. Acho que é da nossa cultura, muitas vezes, apagar o fogo, que a gente chama, né? A gente está ali no meio apagando o fogo e muitas vezes a gente esquece do trabalho de prevenção, o quanto isso é importante. Não tem profissional suficiente. E nem digo que não tem profissional suficiente, mas muitas vezes é cultural mesmo, sabe? A gente acaba trabalhando naquele momento e esquece, eu falo como profissional. Por isso essa questão que a própria Joyce falou aqui, da questão das cores, né? Que acaba todo mundo potencializando aquele trabalho de conscientização no mês específico. E os outros meses do ano acabam tendo um trabalho mais lento, uma abordagem não tão grande. Porque o que acontece? Eu acredito que no mês da campanha acaba envolvendo a rede toda. Sim. É isso, né? Assim como logo em seguida, né, nós teremos aí o Outubro Rosa e tudo. Eu acredito que é isso que acaba acontecendo, porque daí envolve a rede toda. E os outros meses do ano, vocês não têm esse apoio de todos os profissionais. Eu acredito que fica mais difícil, não fica? Algo bem importante, acho que a Thalita comentou agora, que é referente ao aspecto cultural, né? Eu também penso muito sobre isso, tenho debatido com vários profissionais sobre isso, em grupos de
grupos condutores da rede, né? Hoje eu tive num grupo condutor da rede das deficiências e a gente falou muito sobre isso, de como que o funcionamento da sociedade e de brasileiros, né? Nós estamos inclusos nisso, né? De quando a gente só vai atrás de algum tratamento ou de fazer algum exame, de uma consulta médica, quando a gente está sentindo uma coisa diferente no corpo, né? Se tu está sentindo uma dor, tu vai procurar, porque aquela dor está incomodando naquele momento. Só que tu não se atenta a como que está teu estilo de vida, né? Tu não cuida do estilo de vida para não chegar a ter aquela dor. E esses aspectos são muito simples do nosso dia a dia, né? Cuidados com alimentação, sono, Atividade física, estar com pessoas que a gente gosta, se afastar de pessoas que nos fazem mal, né? Pessoas muito negativas. Então, esses pequenos cuidados vão nos direcionando para um aspecto mais direcionado à prevenção. Acaba deixando doente também. Se a gente faz isso, a gente previne. Agora, quando a gente negligencia, a gente fica doente mais facilmente, porque a gente fica mais vulnerável. Né? E aí tem toda uma parte que é química, que ela depende de uma alimentação adequada, que depende da sono adequado, de endorfinar, de atividade física, né? E que isso precisa desse equilíbrio, a gente precisa desse equilíbrio de corpo e mente. Né? Só que a gente também não pode desconsiderar as pessoas que são assim de maior potencial do suicídio, que sim, são as pessoas aí que de repente estão em quadros crônicos de depressão. E já chegam mais evoluídos até vocês. Sim, aí esses casos são casos assim bastante preocupantes. A gente precisa acionar a rede de apoio dessa pessoa, né, familiares, vizinhos, posto de saúde que está perto da pessoa para nos ajudar a cuidar daquela pessoa em loco também. Né? Então a gente tem que mobilizar todas as pessoas. Um aspecto assim muito importante é que essa campanha, no Brasil, ela é nova, né? Ela vem de 2015 para cá. Né? Então, desses 6 anos para cá, o Brasil reconheceu também como problema de saúde pública. Né? Então, a gente tem focado muito mais no alcance de disseminar essas informações. E quando a gente faz esse folheto, por exemplo, eu trouxe até alguns para deixar com vocês, a gente faz tópicos, né, com informações mais direcionadas, básicas, porque é preciso falar, né, sobre essas informações, é preciso que as pessoas saibam de maneira simplificada no que isso consiste, o que representa, o que fazer para intervir, como ajudar. Principalmente onde procurar ajuda, né? As pessoas elas ficam às vezes perdidas, né? Eu sei que o meu amigo, que o meu familiar está apresentando tais e tais alterações no comportamento, mas aonde procurar? Isso. Então é importante a gente ter essa mobilização e falar abertamente, né? Como que eu vou pedir ajuda? Como eu vou ajudar também essa pessoa, né? Qual que é o meu papel? Então, por isso a importância dessa discussão com todo mundo, né? E eu sei que a faixa etária que tem um índice maior é de 30 a 59, isso falando no geral, a média geral. Mas no município especificamente, vocês acreditam que também? A gente tem um grande índice de jovens, o aumento de automutilação, né, e tentativa de suicídio entre jovens de 15 até 35 anos houve um aumento considerável e após os 65 anos também, então os idosos, né? Então a faixa etária então, de tem maior mudado, índice, assim, na questão do município principalmente. Isso é uma visão geral e o município também está incutido nessa visão, né? E como é que vocês têm visto isso? Geralmente é alguém da família que vai e que procura antes ou já leva... Geralmente quem percebe, o próprio paciente tem essa dificuldade, né? De se auto-perceber e de autoaceitação também que eu estou doente. Então, geralmente é uma pessoa muito próxima, um amigo ou um familiar que acaba levando esse paciente, pegando literalmente pela mão e levando esse paciente até o serviço, seja na unidade básica de saúde do bairro ou seja num local mais especializado, que no caso é o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Falando em criança, adolescente, jovem, essa questão da mutilação, vocês acham que pode estar ligado à internet? Eu acredito, né, Joyce, que é um dos fatores, não é somente o único, né? Não que seja o único, mas é um fator importante. É um fator importante, sim.
Sim, por isso é importante sempre estar atento, né, ao que os filhos acessam, né, especialmente os pequenos. Eu gosto sempre de tocar nisso porque realmente é uma falha da gente. Exatamente, os pais têm que estar assim verificando, né, o que os filhos estão assistindo, com quem que os filhos estão conversando, se os amigos da internet são confiáveis, né, porque tem muita questão até de jogos, né, através aí de online, os jogos online, né? Sim, jogos online. E até jogos que envolvem conteúdo de violência também, então tem uma série de coisas. Programas específicos aí, quem tem muito acesso à Netflix, por exemplo, tem uma diversidade de programas que tem cunho violento ou sexual e etc, envolvimento de drogas, que as crianças têm acesso e o pai e a mãe acabam trabalhando. Gente, mas verifica. O assunto é muito sério, muito importante, a gente vai dar um intervalinho e já voltamos. Deixe suas emoções tomarem conta de você. Chegou em Camboriú e região True Love Sex Shop. Brinquedos para gente grande. O ingrediente perfeito para a sua receita de sedução. A gente volta então com o tema e nós estávamos justamente falando, né, Joyce, sobre a importância dos pais prestarem atenção nos seus filhos, principalmente na questão do uso da internet. Estou sempre abordando isso porque o que acontece com o dia a dia? A gente está cheio de afazeres, está sempre ocupado e acaba dizendo porque vicia o celular. Eu percebo hoje que crianças com menos de 2 anos de idade já estão na dependência ali da tela, principalmente da tela do celular. E a mãe acaba dando, os pais acabam dando, eu falo por mim, tá? Estou chamando atenção justamente porque eu mereço esse puxão de orelha também, eu tenho consciência disso, sou consciente. E a gente perde, além de estar perdendo um tempo precioso, a gente ainda acaba, às vezes, jogando o nosso filho para uma situação muito pior e acaba deixando os nossos filhos doentes. É isso, né? Eu entendo assim que essa temática, ela dá margem para a gente falar sobre inúmeras coisas, né, que acontecem. Desde, de repente, a gente entender que isso pode ser uma negligência de afeto, né? Então fique com o celular e me deixe assistir minha novela ou me deixe fazer outra coisa e você fica aí. E também, além dessa questão da exposição dos conteúdos que não se tem controle, né? E aí tem um outro agravante que é a dificuldade dessa criança que vai se tornar um adolescente, um adulto, de lidar com frustrações, né? Então toda vez que a minha criança chora, eu dou lá um telefone para ela se entreter, e aí sem o telefone ela chorou, eu dou de novo. E aí qual que é a forma dessa criança aprender as negativas da vida, aprender a lidar com frustração, e como que ela vai lidar ali no início da adolescência com as frustrações, com a negativa. Por isso que é bom ouvir um profissional, tá vendo? E depois vai entrar ali na questão de relacionamento afetivo, trabalho, e essa pessoa que não aprendeu a lidar com frustração. Como que vai estar, então, o aspecto emocional? A gente poderia até pensar que essa, sim, seria uma pessoa, um candidato, né, a desenvolver um transtorno mental, seja depressivo, seja ansioso, e aí, infelizmente, vira tentar suicídio, que é a temática que a gente traz. Então, é algo que tem que ser cuidado a vida toda. Eu gosto de falar sempre, porque eu digo que até as pessoas, a gente, o adulto até, porque na internet é tudo muito perfeito, né? Sim. E essa é uma das questões nas redes também, tem ligação com o né? suicídio, né? Sim. A vida perfeita do outro. Exposta, né? Que é exposta. Que a gente sabe que não existe, que todo mundo tem problema. Sim. Mas a gente acaba, o que acontece? Porque nas redes sociais é tudo muito perfeito. Sim. E as pessoas acabam comparando. A pele é perfeita, né? Tudo, tudo cabelo, lindo, tudo né? impecável. Então, e isso ocorre muito a questão também dos adolescentes, né? E também por isso o aumento do índice de suicídio também entre jovens, em decorrência também dessa questão que a gente acabou de falar, né? Da vida perfeita que não existe, né? E essa vida perfeita, ela é demonstrada onde? Nas redes sociais, né? Você vai lá, é a pessoa magra, é a pessoa com o cabelo perfeito, que é a o padrão pessoa, que criaram. Isso, com o padrão de estética, de beleza que foi criado, né? Então, eu me vejo, né? Com uma gordurinha aqui, o meu cabelo não é tão perfeito, o meu rostinho tem uma espinha, tem uma imperfeição. O que acontece com a minha autoestima? Vai lá embaixo, né? Então, esse acaba sendo também o quê?
um dos critérios para a pessoa lá posteriormente desenvolver até um quadro depressivo ou um quadro de transtorno mental Que a um pouco mais pessoa severo. começa a pensar, eu não sou tão bonita, porque é que nada dá certo na minha vida, eu não sou amada, eu não sou importante, né? Principalmente, né? Eu não sou importante. E é legal a gente até falar sobre isso, que são as frases de alerta para a tentativa de suicídio, né? Quais são as frases de alerta? Eu sou um peso na vida da minha família, um peso na vida dos meus amigos, eu não sirvo para nada, né? Eu não presto para nada. Então, as pessoas ao teu redor, elas vão dando indícios que você tem que estar alerta, né? E essas são algumas frases... Eu não deveria ter nascido. Isso, o adolescente eu não deveria usa ter muito. nascido. Né? Então, essas são as frases que nos chamam a atenção quando a gente fala em suicídio. Isso é muito importante, principalmente todo mundo que está em casa. Se você acha que realmente você está se sentindo assim, tem que procurar ajuda. Né? A gente já está justamente porque é um tema triste, é um tema preocupante, mas a gente precisa ajudar. Porque eu sei que muita gente está em casa, está precisando de ajuda, não sabe como pedir, às vezes não se dá conta de que precisa de ajuda, por isso é tão importante também a família e os amigos. O ciclo, né, de e é importante também, a outra pessoa não sabe como chegar, né? Como que eu vou me apresentar a outra pessoa que está pensando em suicídio? Esse é um tema também que a gente tem que abordar. Às vezes as pessoas falam, pensam, né? Quanto mais eu falar sobre suicídio, eu vou induzir a pessoa a tentar? Não, né? Quanto mais eu falar, mais a pessoa vai estar consciente que está precisando de ajuda naquele momento. Então, qual é a forma que eu devo chegar até a outra pessoa? Uma forma, né, calma, uma forma, eu vou como ouvinte, sem julgamento. Eu sempre costumo falar para os meus pacientes que eu não estou ali na posição de juiz, né? Eu estou na posição de ouvinte. Então, eu vou ali sem julgamento nenhum. Eu vou ali somente para ouvir e respeitar a dor do outro. Um ponto muito importante, porque eu quero tocar num assunto que eu perdi uma grande amiga, a Carol. Acho que você lembra dessa situação, ali no tabuleiro, que se enforcou. Acho que eu lembro. A Carol é até ex-cunhada da minha cunhada e a gente tinha um vínculo de amizade muito forte. A Carol estava doente há muito tempo. E aí as pessoas que estavam com ela, acompanhando ela antes do suicídio, relataram que ela teve, a irmã, se eu não me engano, falou isso, que ela teve até uma unidade do tabuleiro próximo da casa dela, procurando ajuda. E disseram que ela não podia fazer nada por ela, que ela teria que procurar a unidade. Isso foi no final de semana, se eu não me engano, na segunda ou terça-feira. A questão de ter em todas as unidades alguém preparado para trabalhar com o tema é de extrema importância também, né? Vocês acham que hoje a rede, não todo, em todas as unidades, tem alguém preparado para isso? Toda a equipe é orientada a acolher todas as demandas, né? Então, hoje essa informação também, eu falei exatamente sobre isso, né? Qualquer demanda de saúde que venha existir, desde saúde, busca por cuidado de saúde física, quando a saúde mental, a porta de entrada sempre vai ser a atenção básica, né? E a atenção básica, como referência, nós temos nos postos de saúde. Então, sim, via de regra, sim, toda busca inicial de ajuda é no posto de saúde. É porque ela teve, justamente ela teve na unidade de saúde e ela disse, eu preciso de ajuda. No mesmo dia. E é importante ressaltar também que nós temos o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que o paciente que ele está pensando em suicídio, ele também pode nos procurar por demanda espontânea. Tá? Então é importante também a gente estar enfatizando isso. Com certeza, a porta de entrada... ligar? Nós temos só o CVV, que é um 188, que faz esse suporte também, né? Para tentativa, para pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, tá? Mas nós temos ali o CAPS, que fica na rua Lauro Miller, número 250. Atualmente a gente está lá, a gente está sendo reformado, né? Uma nova estrutura ali no bairro Santa Regina, onde a gente está se mudando ali para a rua Manágua. Tem prazo para vocês estarem se mudando? Provavelmente final de setembro até início de outubro, eu acredito que a gente já esteja, aí é um novo trabalho também de divulgação, mas também no site da Secretaria de Saúde consegue, né? Vai estar sendo divulgado. A questão
vou bater mais um pouquinho, da criança. Vocês acham que é mais difícil de tratar? Tratar crianças e adolescentes envolvem, eu vou dizer que em todas as faixas etárias. Quando a gente fala sobre suicídio, a gente vai envolver a família no tratamento. Sim. Agora, quando é uma criança ou um adolescente, muito provavelmente os pais e em torno têm parcela de responsabilidade no adoecimento, né? Então, como que foram tratadas as emoções, os sentimentos que aquela criança ou adolescente apresentou em casa, né, para ter feito uma tentativa de suicídio ou de uma automutilação? Será que ela foi escutada? Será que ela foi ouvida? Né? Será que houve a atenção necessária, né, antes dela vir tomar alguma atitude assim mais extrema? Né? Então, como que está sendo esse cuidado? E vocês têm encontrado muita negligência por parte da família? Infelizmente. Infelizmente, bastante. Por ser, vocês acham que está ligado assim à família mais carente ou não? Hoje em dia a gente sabe que a questão do suicídio não é somente da questão de pobreza extrema. Hoje a gente tem o outro lado também, né? Então, até ali na questão da sociodemográfico da tentativa do suicídio, é ligado com pobreza e riqueza extrema, tá? Mas não é somente a pobreza. Excesso de uma coisa e ausência de outra. E nos dois casos, de repente, que eu acredito que seja a ausência do principal, do amor. Do afeto. Do afeto. E eu acho que também vale destacar aqui a questão do uso de substâncias, né, psicoativas. Verdade, o álcool e a droga. Exatamente. Também, e hoje principalmente, porque hoje tem muita droga para o adolescente e para o jovem, né? Tá vindo muita coisa nova no mercado, tá deixando eles bem perdidos até por conta. Eu acredito que o adolescente e o jovem hoje tá se sentindo muito perdido. Sim. E aí tá sendo fácil, né? Exatamente. O adolescente, né, o pré-adolescente ali e o jovem adulto também, né, estão ainda em construção ali de fortalecer a sua estrutura emocional, né? E por ainda estar em estruturação, em construção, em fortalecimento, em alguns momentos acabam sendo muito vulneráveis, a ponto de ser mais facilmente levado a agir por impulso, ter comportamentos impulsivos, seja para usar drogas ou seja para efetivar tentativas, né? Não conseguir lidar com algumas informações de uma forma mais assertiva, mais amadurecida e acaba no impulso, vou acabar com tudo e infelizmente às vezes consegue, né? Ou às vezes vai lá numa gaveta de medicações em casa, pega lá, às vezes não sabe nem o que está tomando, né? Acontece muito intoxicação exógena. E é importante falar até a questão do suicídio, né? O jovem, os 3 aspectos principais do suicídio é a ambivalência, a rigidez de pensamento, né? Então a gente percebe assim que o jovem é muito isso, ele é impulsivo, né? Então ele se deixa muito levar pelas situações do dia a dia, ele tem muita rigidez no pensamento, eu sempre costumo dizer que é 8/80, né? Não tem meio termo ali, o 40. Então, ou é de mais ou é de menos, né? Então esses aspectos acabam também favorecendo a questão do suicídio. E os mitos sobre a abordagem do tema? Pois então, né, é falta de Deus, né, esse seria um deles, né, falta de Deus na vida, por isso que a pessoa fez aquilo, né. Mente vazia. Isso, mente oficina vazia, oficina do diabo, tem vários, né. Tá querendo chamar atenção. Querendo chamar atenção, falta do que fazer. Falta, né. Essa é muito doída. E acho que é importantíssimo tocar na questão dos mitos, que aí existem 2 situações, né. Quando a gente menospreza uma temática que é de extrema relevância, a gente afasta as pessoas que estão precisando de ajuda de conseguirem, né, buscar essa ajuda, né? Ou seja, quando a temática é banalizada, as pessoas que estão em sofrimento vão se esconder cada vez mais, né? E vão aceitar cada vez menos e vão tentar cada vez mais e infelizmente podem concretizar aí suicídio. E a outra perspectiva é que se a gente trata com respeito, né, a temática, não banalizar, a gente vai conseguir trazer essas pessoas para perto, oferecer a relação de ajuda e sim resgatar, né, essa pessoa, tirar desse sofrimento e direcionar para os canais de ajuda. E é importante até a gente ressaltar que de cada 10 suicídios, 9 são evitáveis. Né? Então falta muito isso que a Joyce acabou de falar.
né? E mais homem ou mais mulher? Que efetiva mais homens, né? Porque os homens utilizam meios mais eficazes, né? Por arma de fogo e enforcamento. A mulher é mais por intoxicação exógena, né? Então mais por intoxicação por medicação, tá? Até porque tem algo ligado com a beleza, a estética. Então ela tem mais essa questão mesmo de ingestão de medicação. Difícil não se envolver? Isso daí a gente consegue intervir, resgatar essa pessoa, tratar dela, né? Por isso que não efetiva, né? Vocês têm que estar muito bem preparada também para não se envolver emocionalmente, né? Sim. Boa verdade, porque é a vida do outro. Exatamente. E é algo muito sério, né? Que tem muita importância, né? E principalmente para quem trabalha com esse tema, né? Eu vou dizer uma experiência minha particular, de quando eu estive no CAPS enfim, daquilo sempre ser uma coisa rotineira, e aí chegar um momento de que, depois de um tempo, um paciente ganhou alta, te encontra na rua e te diz assim, olha, eu devo minha vida a ti, sabe? E tu sabe que não é algo para te engrandecer, mas que você estava fazendo seu papel ali foi suficiente naquele momento. Choca. Isso foi muito gratificante, né? E saber que você pôde oferecer a tua relação de ajuda naquele momento e tu conseguiu ajudar, né, aquela pessoa. E aí ela Quantas vidas, né, vocês acabam salvando? Consideração final. Thalita, o que você tem para dizer? Então, que mensagem? Né, quero dizer para todos, né, que vocês não estão sozinhos. Caso vocês percebam, né, em vocês mesmos ou em pessoas próximas alguma alteração no comportamento, né, algum quadro de depressão, isolamento social, a pessoa chorosa, a pessoa que, né, está desesperançosa, que vocês procurem ajuda, né? E isso que é o mais importante, a pessoa não se sentir sozinha, né? Ela saber que tem um suporte, que tem uma rede que está aqui para ajudá-los, tá? Então procure sim ajuda. E falar é sempre a melhor opção, né? Falar sobre o tema, falar sobre o assunto. E vou reforçar tudo que a Thalita falou, mas em outras palavras, né? Às vezes a gente pensa assim que tratar de saúde mental tem que ser um profissional específico da área, né? Para oferecer algum suporte, tem que ser um psicólogo, tem que ser um psiquiatra. Não, vamos quebrar esse mito aqui. É claro que se tem uma demanda específica, a pessoa vai ser direcionada para o seu tratamento específico, se tiver que fazer uso de uma medicação ou de estar numa psicoterapia. Mas nós temos uma condição humana que é nata, né? Nós nascemos com esse potencial de ajudar, né, o outro, de acolher, né? E para isso não precisa de faculdade, né? Basta sim uma disposição, uma abertura e, enfim, querer cuidar mesmo, né? Cuidar de quem está no teu entorno, né? Isso nós podemos fazer uns pelos outros, né, enquanto seres humanos. Eu cuidar da Thalita que está perto de mim, Thalita ficar de olho em mim, né? E saber o que está acontecendo com os meus vizinhos nesse sentido, né? Ficar de olho. Outro dia eu escutei uma amiga e foi muito importante que ela falou assim, olha, eu acho que minha vizinha não está bem, eu preciso de ajuda para ela, né? Então de ter esse olhar mesmo, de cuidado com o outro, né? E que assim, o que nunca vai ser perdido é a gente pecar pelo excesso. Nesse aspecto de cuidar, em relação à prevenção do suicídio, a gente não peca pelo excesso, nunca. É melhor pecar pelo excesso do que pela negligência, de poder, de repente, em algum momento, verificar que a pessoa veio a óbito e tu poderia ter feito mais e acabou que achou que não precisava. Então, peque por excesso, sempre. E só uma coisinha. Eu fico entisicada quando as pessoas não se importam realmente com o próximo, e você ouviu aqui de quem é profissional que isso faz toda a diferença. Toda vida tem valor. Você tem valor. Você não está sozinho. Um beijo. Até a próxima.